Olá, eu sou Franciele Freire, professora de Língua Portuguesa do Colégio SEI, Unidades Romualdo Galvão e Roberto Freire. E hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais importantes para o Enem em relação a linguagens, que é elementos da comunicação. Vamos lá? Para falar sobre os elementos da comunicação, é importante que nós saibamos nomear cada um deles. E nesse processo de nomear, o emissor, então, é o responsável por emitir a mensagem. É aquele que se dirige a um receptor que está recepcionando a mensagem dita por ele. Nós temos, então, dois elementos da comunicação. O terceiro vai ser, portanto, o canal. O canal é por onde essa mensagem circula. É por onde ela passa para que chegue até o receptor da mensagem, que é, no caso, aquele que está do outro lado do processo comunicativo. Temos também a mensagem em si, que é aquilo que está sendo dito pelo emissor. Temos também o código, aquilo que nós usamos para elaborar a nossa mensagem, a língua utilizada, os sinais utilizados. Então, esses elementos aqui, eles se somam ainda ao contexto, que é a situação de comunicação. É também o assunto sobre o qual eu falo. Então, nós temos aqui os 6 elementos da comunicação: o emissor, o receptor, o código, o canal, a mensagem e o contexto. Para cada um desses elementos da comunicação, incide uma função da linguagem. E vem aí a importância de nós dominarmos esses elementos da comunicação. O Enem, ele costuma cobrar bastante as funções da comunicação. E nós temos associado ao emissor a função emotiva. Nessa função, nós percebemos uma predominância das emoções de quem está falando. Nós percebemos que aqui vão incidir as subjetividades do indivíduo. Por isso, é uma função que nós identificamos bastante nos poemas. Do outro lado, nós temos o receptor. O receptor, nós percebemos que nesse elemento incide a função apelativa ou conativa. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Não confundam conativa com conotativa. Conotativa está no eixo das figuras de linguagem. Está ali associado ao que nós temos de linguagem denotativa e conotativa, sendo conotativa o sentido figurado e denotativa o sentido literal. Aqui nós estamos falando de funções da linguagem. Então, o termo é conativa. E na função conativa, nós temos que o alvo é o receptor dessa mensagem. Então, se quer convencê-lo de algo. Então, geralmente, os gêneros textuais que se valem da função conativa ou apelativa são os gêneros publicitários. Os gêneros que querem convencer o receptor dessa mensagem a fazer algo. Nós temos nessa função a recorrência do uso dos verbos no imperativo. Por exemplo, compre, faça, pegue, coloque. Também temos aqui, nessa função, a predominância em receitas. Por exemplo, quando vem na explicação da receita, coloque, acrescente. Então, essa função incide no receptor dessa mensagem. Temos também a função fática, que incide no canal. O canal é por onde essa mensagem circula. O canal ele precisa ser constantemente testado para que se saiba se a mensagem está chegando de forma efetiva ao receptor. Então, é por isso que nos processos comunicativos é comum que nós falemos desse modo. Tudo bem? Ok? Entendeu? Esses são recursos de teste do canal. É por isso também que quando nós ligamos para alguém, a pessoa que atende o telefone diz alô. Porque do outro lado, ela precisa dizer para aquele que está ligando que ela está pronta para ouvir o que precisa ser dito. Então, essa função, ela é uma função de teste do canal, a função fática. Quando nós temos algum problema nesse canal, nós chamamos de ruído. Então, esse ruído ele pode prejudicar a comunicação. Então, ruído não é um elemento da comunicação, ele é uma falha no processo de comunicação. Temos também a função metalinguística,
que está associada ao código. E o que significa isso? O código é a matéria de que eu faço a mensagem. São os elementos que eu utilizo no processo de composição de uma mensagem. Então, esses elementos, eles são tão pensados que incide sobre ele, ali, uma função que é a metalinguagem. Eu me valho ali da própria estrutura que eu estou formando a mensagem para explicar aquela própria coisa que forma a mensagem. Por exemplo, um dicionário. Um dicionário, ele é um livro que explica o sentido das palavras, o significado das palavras, utilizando outras palavras. Então, isso é metalinguístico. Quando nós temos poemas que falam sobre o processo de escrita de poema, ou um escritor se vale de uma crônica para falar sobre como é duro, como é difícil escrever uma crônica. Ele está se valendo da função metalinguística, utilizando ali algo para falar sobre aquela própria coisa. Então, nós temos também isso sendo bastante reincidente em poemas. Tá? Temos também agora a função poética. A função poética, ela vai ser aquela com a qual o escritor se preocupa com a estrutura. Esse nome ele é muito pensado porque um poema ele é pensado na sua estrutura, nas rimas, no ritmo, na versificação, nas estrofes. Nós temos todo um pensamento para que não só as palavras tragam um sentido, mas também a própria estrutura nos entregue uma informação. Então, essa preocupação com a forma da mensagem, ela é uma preocupação sobre a qual irá incidir a função poética. Por isso que ela é a função dos poemas, das letras de música, é a função que predomina nessas circunstâncias. Temos também a função referencial, que incide sobre o elemento da comunicação, contexto. A função referencial, ela tende a se valer de uma linguagem mais objetiva, da linguagem denotativa, literal, falando dos fatos em si, falando sobre o assunto em si. Essa função ela é muito utilizada em textos jornalísticos, por exemplo, porque a função do texto jornalístico é noticiar um fato, falar sobre um acontecimento. Então, é preciso se valer de uma comunicação objetiva e direta para que essa mensagem possa ser bem compreendida. Vejam, para todos esses elementos da comunicação, nós temos uma função da linguagem, mas não significa que os textos eles terão apenas uma função da linguagem. Eles podem ter, incidindo neles, ou várias funções. E aí o Enem vai esperar de você que você consiga identificar qual é a função predominante, qual é aquela que está ali se sobressaindo no processo de confecção daquela mensagem. É isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado a nossa aula. Não deixem de revisar esses tópicos, que eles são muito importantes. Até a próxima!